A história da obra divina em Rude Ramos, bairro do município de São Bernardo do Campo, cidade do Grande ABC, região metropolitana de São Paulo, teve início na década de 1950. Por volta de 1957, Ken Nitkato, messiânico que migrara para o Brasil, fixa residência em uma chácara localizada no entorno do hoje bairro Rude Ramos, onde teria iniciado a ministração de Jorei. Nos anos 1960, uma fase em que a Igreja no Brasil ainda criava as bases da difusão, contando com o apoio de outros ministros vindos do Japão, Ken Nitkato realizou atividades missionárias na região do Brás, no período de 1961 a 1964, onde fora instituída a então denominada Igreja Brás, na Rua Miller, 278. Neste período, Jorge Nishikawa, um dos primeiros membros outorgados na cidade, retoma as atividades de Jorei no bairro de Rude Ramos. Antônio Pires de Oliveira e Helena Maria Maceta Ribeiro Veloso, pioneiros que conheceram a igreja através de Jorge Nishikawa, assim recordam os milagres recebidos. Na realidade, eu conheci a igreja por intermédio da minha mãe, que trabalhava num consultório médico, onde eu fazia tratamento. Eu tinha uma dor de cabeça crônica e fazia tratamento mais ou menos 4, 5 anos, né, já. Aí, através de uma pessoa que relatou que no Rude Ramos tinha um senhor que benzia e que estava curando bastante gente. Falei, queria conhecer, né? Aí a minha mãe trouxe até a casa do seu Jorge. Eu tive uma purificação muito forte, né? Uma sinusite assim. Não sei nem classificar o estágio, porque eu não conseguia nem ficar perto das pessoas, porque eu cheirava mal. Era terrível. Ficava constrangida no meio das pessoas, não podia fazer refeição junto com as pessoas. E não sabia, meu marido sendo farmacêutico, não sabia mais que remédio trazer para mim, os chazinhos das vizinhas e nada resolvia. Aí um amigo do meu marido falou, leva a sua esposa para receber Jorei. E ele também achou essa palavra estranha, chegou para mim e falou. E eu fui na vizinha, Dona Maria Salomé, que falou, vou levar você no japonês, que chama Seu Jorge. Recebi Jorei, voltei para casa. E no dia seguinte eu não tinha mais secreção, não tinha mau cheiro, não tinha mais nada. E aí eu continuei, ia com meus filhos, os 3 pequenos, e hoje é uma avenida, mas na época era uma horta de espinafre. Eu atravessava toda aquela horta de espinafre com meus 3 filhos pequenos para ir na casa do Seu Jorge e para receber Jorei. A dor de cabeça foi uma purificação que depois de receber nos tempos, foi tão forte que eu cheguei em casa, eu pus muito pus e sangue pelo nariz e através dessa daí a minha dor de cabeça eliminou, que até hoje eu nunca mais tive dor de cabeça, quer saber? A falta de instalações para funcionamento da igreja fez com que, durante certo tempo, messiânicos residentes na região, bem como frequentadores, ficassem ligados à Casa de Difusão Santo André, pois a obra divina crescia na região do Grande ABC, a partir do trabalho missionário lá desenvolvido. Em 12 de agosto de 1978, é inaugurada a Casa de Reunião São Bernardo do Campo, que no ano seguinte é elevada à condição de Casa de Difusão. Em 13 de abril de 1979, foi celebrado o culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama, que foi destaque no Jornal Messiânico. Com a abertura da Casa de Difusão São Bernardo do Campo, a obra divina passa igualmente a desenvolver-se por meio da assistência religiosa, visita aos lares e reuniões de Jorei. Então, quando eu abri em São Bernardo, era mais ou menos isso. Então, eu conhecia aquelas pessoas que iam lá. Então, veio seu Nidel e a Ivonete, hoje ministros, acho que em Votuporanga, seu Nidel e a Ivonete, hoje ministro, na época, eles missionários.
A dona Luísa Mira, que foi meu braço direito, que me ensinou muita coisa. E nós começávamos, era a reunião do lar, né? Eu já comecei a dedicar nas reuniões do lar. E depois culto e seguindo o que foi orientando. Aí fui me achando. Aí eu fui para o setor 10, o famoso setor 10. Que acho que era o setor que pegava a Rua de Ramos inteiro, se eu não estou errada. Graças à dedicação sincera dos pioneiros, ao final da década de 1980, desenvolviam-se atividades de núcleos de Jorei, que dariam origem à Casa de Reunião Rua de Ramos. Na década de 80, a esposa já era formada instrutora e ela dava aula, né, para princípios membros, né? E eu acompanhava ela e meu falecido sogro, ele era braço direito da ministra Maria Canachiro na época. Eu me tornei oficiante, dediquei muito e participando muito em reuniões de lares, né? Liderei muitas reuniões de lares na Paulicéia, fazia parte de São Bernardo. Então o ministro resolveu solicitar que alguém oferecesse casas, né, para abrir o núcleo. E foi aonde a dona Maria Felicidade Ferreira Roberti abriu um espaço, que era até na garagem dela, e oferecia, não me lembro se era 2 ou 3 dias por semana, para que as pessoas fizessem a troca, né? Fizessem jorei, conversassem, ou trouxessem frequentadores, né? E esse núcleo foi crescendo, e aí foi quando o ministro Jeová Brauli, né? Ele era responsável, né, do setor, né, da São Bernardo, Santo André. Ele então pediu que a gente procurasse uma casa e para então abrir uma casa de reunião, porque aí a gente já tinha uma quantidade de membros aí para abrir essa casa de reunião. Foi quando a dona Alice Cleto, que era minha vizinha, mudou, né, dessa casa onde ela estava. A casa ficou vazia, então o que ela fez? Resolveu oferecer a casa como uma unidade, a casa de reunião de Rua de Ramos. E aquela alegria, né? Aquela casa toda, né? E eu já dali, depois que já começou, alguns membros mais próximos já vinham ministrar jorei. E eu fazia plantão lá na igreja em São Bernardo, e eu sempre, quando vinha, já trazia flores para montar uma quebana naquele lugar que poderia ser o altar. Então, em alguns momentos, a gente até fazia aulas de quebana na minha garagem, né? Um movimento grande, né? Até o reverendo, que hoje é o reverendo Amorim, né? Participou muito desse movimento, nos deu muito apoio e foi crescendo até onde a gente tem hoje aí em vários momentos. Então, nesse período todo, é mais ou menos 18 anos dedicando só na Rua de Ramos. Então, acho que a maior experiência hoje, a maior alegria é ver toda a minha família messiânica, né? Primeiro a esposa, depois foi a sogra, né? E hoje, na verdade, se for contar assim, direto e indiretamente, nós somos quase 50 membros, né? Assim, na família, né? Então, essa foi a maior alegria da minha vida, né? Que, poxa vida, né? Atualmente, localizada na Rua Maria da Penha, 72, a unidade religiosa esteve desde sua inauguração sob a responsabilidade de diversos ministros, que contribuíram, cada qual a seu tempo, para a expansão da igreja. Inspirados pelos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Rua de Ramos dedicam-se à expansão da obra divina.